Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em João capítulo 12, dos versículos 37 ao 43. E aqui, Jesus fala com homens que têm os seus olhos fechados, que estão com seus olhos fechados. Então, Jesus já havia feito muitos sinais, muitas maravilhas da parte de Deus, mas existiam pessoas que ainda não haviam entendido nada e não criam nele. E o evangelista coloca aqui, João, que isso era a prova de que Isaías estava certo, né? Deus, quem creu no que pregamos, quem reconheceu o braço de Deus estendido e pronto para agir, primeiro eles não acreditariam e assim não poderiam crer. Mais uma vez, como Isaías tinha dito, os olhos deles estavam fechados, o coração estava endurecido. No versículo 43 e no 42 também, na verdade, diz que apesar de tudo o que Jesus estava fazendo, um número considerável de judeus cria nele. Mas por conta dos fariseus, eles não faziam confissão pública. E esses judeus aqui eram líderes do povo. Então, eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga, por exemplo, onde ficavam ali para fazerem os seus ritos judaicos, os seus ritos religiosos, né? E aí eles, pressionados porque acreditavam, mas não podiam confessar, se preocupavam muito com a aprovação humana e não tanto com a glória de Deus que poderia ser manifestada na vida deles se eles crescem, porque seria um testemunho muito forte para o povo. Então veja só que interessante, líderes do povo, líderes judeus, criam em Jesus, mas por causa da opinião pública, a opinião dos fariseus, que eram homens influentes, eles não confessavam publicamente que de fato acreditavam em Jesus. E esses fariseus, eles são esse povo aqui que é dito no bloco de versículos aqui do 37 ao 40, lá em Isaías, que o evangelista se lembra e coloca aqui, se lembra da profecia e coloca aqui, fazendo uma aplicação dela nos tempos de Jesus ao que estava acontecendo ali. Então, olha só que interessante. Hoje nós ainda temos esse fenômeno de lideranças que, por conta de outras coisas, acabam negando a Jesus de alguma forma. Mesmo que não neguem com a palavra, com a boca, eles negam com atos, né? Com aquilo que fazem, com aquilo que são. Então a gente vê muito isso nos políticos evangélicos, né? Boa parte deles, não todos, é claro, mas boa parte deles acaba de uma forma ou de outra fazendo isso. Por mais que não deixem transparecer, ou que nas suas redes sociais, enfim, mostrem uma coisa, nós sabemos, pelas atitudes que eles têm quando acompanhamos o seu dia a dia, o seu trabalho, que eles estão negando a Jesus quando deixam de fazer um embate, por exemplo, dentro do local onde estão, contra coisas que são erradas diante da fé, segundo a fé cristã, segundo o que nós vemos na Bíblia, na história da igreja. Juízes também fazem a mesma coisa. E muitas vezes, lideranças menores, dentro de igrejas, ou enfim, acabam deixando de falar de fato de Cristo e acabam deixando de trazerem uma mensagem centrada nele, porque tem medo de perder as pessoas que estão ali, porque tem medo de não influenciarem, entre aspas, tantas pessoas, e aí torcem aquilo que falam, torcem um discurso que deveria ser bíblico no lugar onde estão para algo místico, para algo apelativo, para algo que faça seja um esforço no sentido de convencer as pessoas de que os seus votos, seja um voto em forma de dinheiro, seja um voto de outra natureza qualquer, esses votos eles serão mais fortes para Deus agir na vida deles do que a própria ação de Cristo, o próprio Espírito Santo que habita naquelas pessoas. Então, ainda hoje, nós nos deparamos com líderes que dizem crer em Jesus, mas com seus atos
por questões as mais diversas possíveis, não fazem isso. Não fazem uma confissão pública que não é de palavra, mas é de vida, mas é de obras. E aí está um problema. Nós não podemos, de maneira nenhuma, nos preocuparmos com a aprovação humana a respeito daquilo que cremos, que somos e que falamos. A nossa aprovação tem que vir no nosso coração, através do próprio Cristo, que se faz sentir dentro de nós. Deus abençoe você. Até amanhã.